Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma apresentação sobre transparência pública. Eu me chamo Fábio Vieira, sou auditor de controle externo aqui do TCM Pará e estou atualmente à frente da coordenação especializada em transparência e gestão fiscal. A nossa apresentação de hoje vai ser sobre a importância da transparência pública nos municípios paraenses. Eu vou fazer uma rápida introdução sobre o que é transparência. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a importância da transparência pública. Eu vou tentar te sensibilizar de quanto é importante o quesito transparência no cenário Estado do Pará e no cenário nacional. Eu vou te falar também sobre a atuação do TCM. A gente vai conversar rapidamente sobre o Programa Nacional de Transparência Pública e a gente vai conversar também sobre os desafios e soluções na implementação da transparência aí no teu município. Vem com a gente? Vamos falar agora um pouquinho sobre a nossa base legal de fiscalização. Então, para começar, eu quero te dizer que no artigo 5º e no artigo 37 da Constituição Federal já prevê o quesito transparência pública. A gente também tem a Lei Federal 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. A gente tem a Lei Complementar 101 e 131, que tratam sobre o quesito transparência. E a gente tem a nossa Instrução Normativa 11 de 2021, que ela vai te direcionar aqui dentro do tribunal sobre a transparência. Aqui você vai ter o encaminhamento do que você pode, o que você não pode fazer. Eu vou te falar aqui que a 101, ela traz os nossos 109 pontos de controle. A gente vai falar também aqui na 101 sobre o nosso relatório técnico inicial, o nosso relatório técnico final, o processo de citação. Então, todo o nosso arcabouço e nosso direcionamento, ele está composto aí na Instrução 11 de 2021, tá certo? E Fábio, o que rege? Para quem serve e para quem está amparado sobre transparência pública? Quem deve e quem não deve publicar os seus atos e fatos no portal da transparência? Bom, então a 12.527, ela diz o seguinte, no seu artigo 1º, esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estado, Distrito Federal e município, com o fim de garantir o acesso à informação prevista onde? Lá no artigo 5º e 37 da Constituição Federal. Percebam que no seu parágrafo único, quem está subordinado a essa lei? A administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as cortes de conta, o judiciário e o Ministério Público. Então percebam que todo mundo está amparado pela 12.527. Todo mundo deve seguir a 12.527. Então, eu oriento vocês que além da Instrução Normativa 11 de 2021, tomem conhecimento sobre a 12.527, tá? Que ela vai dar a segurança jurídica que a gente precisa no quesito transparência. Então, Fábio, o que é transparência pública? Então, transparência pública é o princípio que assegura o acesso claro, completo e acessível às informações governamentais, permitindo que, o cidadão. A transparência pública não é para o TCM, e sim para o cidadão. Leve isso com você. Acompanhe fiscalizações e decisões dos órgãos públicos. O que ela serve? Ela promove a responsabilidade, a confiança e a participação cidadã na gestão pública, garantindo que as atividades governamentais sejam realizadas de maneira aberta e honesta. Então, aonde eu quero bater com vocês é permitir que o cidadão acompanhe e fiscalize as ações e decisões dos órgãos públicos. A transparência pública, volto a dizer, não é para o Tribunal de Contas, é para o cidadão. Leve isso com você, que isso é o que você vai tirar de mais ricos nessa nossa videoaula. Mas, Fábio, o que é a diferença entre publicidade e transparência? Porque eu aqui na minha gestão consegui me reeleger e eu publico tudo no meu site, as informações que eu faço. Eu construí uma creche, eu publico no meu site. Eu construí uma escola, eu publico no meu site. Eu sou transparente? De antemão eu digo que não, você não é transparente. Porque existe uma grande diferença entre publicidade e transparência. Vem comigo e vamos ver aqui qual é a diferença. Olha só, publicidade tem como objetivo promover produtos, serviços ou ideias para influenciar o comportamento do público.
utilizando os meios como TV, rádio e internet com uma intenção comercial ou promocional. Então percebam que o simples fato de eu publicar a construção de uma creche ou uma escola no meu site, que é diferente de portal, no meu site, eu não estou sendo transparente, eu estou tornando público um ato da minha gestão. Confere? Então, o que é transparência? Olha, visa fornecer informações claras e acessíveis, promovendo a confiança e a responsabilidade, sem a intenção de persuadir, mas sim de informar de maneira aberta e honesta, utilizando, olha lá, relatórios, comunicados e outras formas de comunicação direta. Então percebe a diferença entre publicidade e transparência? Tornar público um ato da minha gestão é uma coisa, da transparência desse ato é outra. A transparência é eu fornecer dados concretos. Quanto eu gastei numa determinada despesa para construção, quanto que eu arrecadei nessa gestão, quanto eu arrecadei de recurso para poder investir na construção dessa creche, nessa pavimentação asfáltica, qual foi o processo licitatório que eu adotei, quem foi o fornecedor que me forneceu dado produto ou serviço para essa construção. Então percebe que publicidade é tornar público. Transparência é o meio pelo qual eu consegui o dado objetivo, que no nosso caso aqui é a construção de uma creche, uma escola, uma pavimentação asfáltica. Então percebam a diferença entre publicidade e transparência. Isso é muito importante. Fábio, qual é o objetivo da Lei de Acesso à Informação? Olha lá, é fornecer ao cidadão um padrão uniforme de acesso que facilite a localização e a obtenção das informações para quem? Para o controle social. O grande objetivo aqui, volto a dizer, não é prestar informações para o Tribunal de Contas. O objetivo aqui é prestar informação para a sociedade. O Tribunal de Contas vai ser o meio pelo qual eu vou te fiscalizar para saber se a tua decisão ou a tua informação está coerente com o que rege os meios, como a Lei 12.527, como a Constituição Federal. Então, o Tribunal de Contas está aqui com o objetivo de fiscalizar e principalmente te orientar sobre como publicar esses atos. O acesso à informação é para o cidadão. Então, quais são os objetivos da transparência? Então, rapidamente eu posso te dizer que o primeiro é promover a confiança da sociedade, o segundo é o combate à corrupção. A partir do momento que eu publico essas informações de maneira clara e eficiente, eu estou inibindo o combate à corrupção. Terceira, melhoria na gestão pública. A partir do momento que eu publico as informações, mais uma vez, de forma clara, objetiva, que dá uma qualidade para o cidadão fiscalizar, eu vou ter, sem dúvida nenhuma, uma gestão eficiente, uma gestão eficaz, uma tomada de decisão mais informada para a sociedade. E depois, no quarto ponto, nós temos o fortalecimento da democracia, tá? Então, esses são os nossos principais objetivos no quesito transparência pública. Fábio, tudo bem, eu estou te entendendo, eu acho super importante, mas eu tenho um desafio no quesito transparência? Claro que tem, claro que tem. Em nenhum momento estou dizendo aqui que vai ser fácil para você, gestor, que está entrando na administração do seu município, né? Quando eu digo município, prefeitura ou câmara, não vai ser fácil, a gente vai ter desafios, mas a gente está aqui para te ajudar. Alguns desafios aqui, ó, a nossa barreira cultural e institucional. Vocês vão ver que num primeiro momento vai ter uma resistência interna, seja por dificuldade, seja por desconhecimento. Então, essa é a nossa primeiro ponto. Segundo, tecnologia e infraestrutura. Então, talvez a gente não tenha uma tecnologia adequada, seja por internet, seja por distâncias geográficas que a gente tem aqui no nosso estado. Então, a gente vai esbarrar um pouquinho aí na tecnologia e infraestrutura. A gente começou lá em 2016 a trabalhar com transparência. Lá era muito mais difícil que agora. Então, essa tecnologia, essa questão tecnológica, ela está sendo superada dia após dia, ano após ano. Então, ó, capacitação e treinamento, a gente precisa ter qualificação dos nossos servidores e uma educação continuada. E é por isso que a gente está aqui falando sobre transparência, te fazendo essa videoaula. No começo do ano a gente vai te trazer aqui no TCM e para aqueles que não puderem, a gente grava as aulas e a gente vai esmiuçar
ponto a ponto sobre o que trata a Instrução Normativa 11 de 2021. E a política e a vontade política, isso é muito importante para que a gente consiga vencer. E eu sei que se você está me assistindo agora, esse quesito política e vontade política, ele sem dúvida nenhuma já está superado, tá certo? E o TCM, quais são os nossos principais pontos? Bom, o TCM atua com transparência pública desde 2016, então a gente está aqui com uma vasta experiência no assunto, está aqui para te ajudar nessa caminhada sobre transparência pública, tá? Hoje a nossa matriz de controle, nós temos 109 pontos de controle, inclui receita, despesa, licitação, obras públicas, tá? A gente faz 2 rodadas, no mínimo, em caráter sancionatório. A gente tira a média dessas rodadas e te cita para apresentar uma defesa caso essa média não seja o 100%, tá? Então é isso que a gente faz aqui no tribunal, nesse quesito de fiscalização da transparência pública. Agora fica calmo, relaxa teu coração, tá? Que tudo isso a gente vai te passar num grande treinamento, a gente está aqui para te orientar, o tribunal não tem um intuito nenhum de punir e sim de orientar. Agora, quem são nossos parceiros? O primeiro parceiro é o Ministério Público, o segundo parceiro é a tua controladoria, mas o nosso grande parceiro está aqui, ó, a sociedade. A sociedade, sim, ela vai te fiscalizar, ela vai mandar demandas para a gente através da ouvidoria, tá? A informação que tu presta no teu portal da transparência, ela é declaratória. A gente da Cotegef, a gente não audita, mas esses caras aqui, ó, Ministério Público, Controladoria e principalmente a sociedade, ela te audita. O cidadão, ele consegue verificar que tu postou no teu portal da transparência que a tua obra está em 80% concluída. Ele vai lá, bate uma foto e manda para a gente através do canal da ouvidoria dizendo, olha, não tem não 80% e ainda está no mato. Então, atenta e muito cuidado para a informação que tu publica no teu portal da transparência. Rapidamente, a gente também trabalha com o Programa Nacional de Transparência Pública, que ele é um programa nacional que engloba todos os estados, todos os municípios, todos os entes públicos do Brasil, que tem o intuito de, olha lá, padronizar, orientar, estimular, fiscalizar e induzir a transparência das informações produzidas e custeadas pelo poder público de todo o país. Então é um grande conglomerado de instituições que estão voltadas para a transparência pública, tá? E qual é o nosso grande produto com o Programa Nacional de Transparência Pública? É fornecer um radar da transparência, tá? Onde o cidadão ele consegue entrar dentro do radar, selecionar o seu estado e escolher qualquer município brasileiro e daí extrair as informações que são convenientes para você. Então esse é o nosso grande produto no Programa Nacional de Transparência Pública. A gente também vai te convidar, vai fazer um treinamento para tratar sobre esse tema. Ao término desse tema, dessas rodadas de verificação do Programa Nacional, é gerado um selo, seja ele diamante, ouro ou prata, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre transparência pública. Essa aula ela tem o intuito apenas de apresentar o que é transparência. Fica calmo, fica tranquilo, que a gente, como eu falei anteriormente, a gente vai ter um grande evento aqui no tribunal. São 4 horas de aula, onde eu vou esmiuçar ponto a ponto da nossa matriz. Eu vou te falar o que pode, o que não pode nessa jornada de transparência. Aqui é só para te contextualizar, para te entender a diferença entre uma coisa e outra. E dizer mais uma vez que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, a Cotegef, que é a coordenação especializada em transparência e gestão fiscal, e eu estou à tua disposição para qualquer problema que você tenha, para qualquer dúvida que você tenha relacionada à transparência pública. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.